Aula 29. Conteúdo: pronome. Habilidade: estabelecer relações entre parte de um texto, identificando repetições ou substituições. Descritor 15. Olá, sejam bem-vindos a mais um momento do nosso Saber mais um momento em que vamos compreender melhor, ou seja, dominar a nossa ferramenta, não é, de trabalho, a nossa ferramenta de estudo, a nossa língua, conhecer bem a língua portuguesa para que nós possamos alcançar os nossos sonhos e utilizá-la como ferramenta, não é, para que esse alcance seja breve e rápido. Então, nós vamos falar hoje sobre os pronomes, vamos estudar os pronomes e também vamos retomar, no caso, a coesão referencial que pode ser estabelecida através de pronomes. Então, observe aí na cartela o conceito de pronomes que nós temos. Então, pronome é a palavra que usa, no caso, que se usa em lugar do nome ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome qualificando de alguma forma. Então, observe que nós temos aí três funções básicas do pronome. Primeiramente, ele pode ser usado, no lugar do nome, do substantivo, fazendo uma substituição. Pode também fazer uma referência a esse nome, evitando, claro, uma repetição também. E acompanhar, qualificando, determinando, tá bom? Então, vamos verificar aí na cartela adiante, observe aí, olha só, o exemplo. No caso, quando temos a substituição, não é? A substituição do nome é a primeira função do pronome, substituir, não é? Então, a moça era mesmo bonita. Ela, olha só, morava nos meus sonhos. Então, observem, gente, que esse pronome aqui, pessoal, ela, não é? Ele substituiu um termo que já foi expresso na oração anterior. Qual é o termo? A moça, não é? Então, ela se refere à palavra moça. Fez essa substituição. Para evitar uma repetição, usou-se o pronome pessoal aqui, não é? Um pronome pessoal no lugar do substantivo. Então, observe aí que ao utilizar este pronome pessoal, eu evitei uma repetição. Ele também faz referência ao nome. Olha o segundo exemplo. A moça que morava nos meus sonhos era mesmo bonita. Então, olha só, o pronome aqui, presente, sabemos que é um pronome e relativo. Este aqui, um pronome relativo, e ele faz referência a quem? Não é? Se refere a quem este pronome? A moça, ao sujeito dessa oração, evitando também repetição, não é? Mas o pronome também tem a função de qualificar, não é? Então, olha só, essa sabemos que é um pronome também, e esse pronome, não é? É um pronome demonstrativo, no caso, e aqui ele está se referindo à moça, está especificando, não é? Qualificando o substantivo. Então, observe que os pronomes, ele sempre se refere, ele substitui ou ele mesmo qualifica, acompanha o substantivo. Então, olha só, adiante. O pronome pode ser utilizado como mecanismo de coesão referencial. Já estudamos a coesão referencial. Lembre que sempre pelo nome referencial, referência é quando nós utilizamos um pronome para fazer referência a um termo que já foi expresso anteriormente na oração, no período. E essa referência estabelece o quê? A coesão. Ou seja, quando fazemos referência a um termo, a uma determinada ideia expressa anteriormente, nós estamos ligando, não é, a ideia ao restante do texto, fazendo uma coesão referencial, ou seja, dando coesão através das referências, da ligação entre as partes do texto, não é? Então, o conceito de coesão referencial que nós já estudamos, olha aí na cartela, mais uma vez. Esse tipo de coesão ocorre quando determinado elemento textual, não é? Então, já sabemos que determinado elemento textual se remete a outro substituindo. Sabemos que elementos podem exercer essa função. Que elementos são esses?
o pronome, que nós acabamos de ver, não é? É um elemento de coesão textual. O substantivo também, não é? Quando utilizamos o substantivo, uma palavra que tem sentido próximo, sinônimo, não é? Também pode fazer a coesão referencial. Os adjetivos, não é? Estou abreviando aqui para vocês. Os adjetivos, vimos que os numerais também podem fazer coesão referencial. Vimos também que os advérbios podem fazer coesão referencial. Então, essas classes de palavras podem ser utilizadas para coesão referencial. Hoje nós vamos ficar de olho nesta aqui, no pronome, não é? Que é muito utilizado. Vamos pegar exemplos já no texto. Então, aí tem uma questão do Enem de 2009. Não é? Então, vamos observar o comportamento dos pronomes neste texto, não é? O comportamento, como ele faz a referência. Então, observe aí, temos um texto histórico, né? Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos, entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente, mas os gregos conseguiram enganar os troianos. Deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no para dentro. À noite, os soldados gregos, que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, observem, gente, nós temos aí um texto histórico que registra um momento, né, a guerra entre gregos e troianos. E nesse texto você observa que há uma narração dos acontecimentos, dos fatos, né, e daí explica também de onde surgiu a expressão presente de grego, né, através do cavalo de Troia, que foi uma tática de guerra para poder, no caso, os gregos poderem invadir Troia, não é? E vocês observam que aí nesse texto traz todas essas informações. E quais são os mecanismos que nós temos que fazem referência a outros termos? Vamos observar agora os pronomes, como ele age no texto, fazendo referência a um termo que já foi expresso, evitando, claro, a repetição, né, para que o texto não fique muito repetitivo e assim fique chato, não é? E também trazendo a coesão referencial. Então, observem o texto mais uma vez. Paris, filho do rei de Troia, raptou Helena, mulher de um rei grego. Então, observe aqui que aparece o primeiro pronome. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos. Isso está fazendo referência a que ideia, que fato que já foi expresso? Ao quê? Não é? Ao rapto de Helena. Então, o pronome isso faz uma referência ao rapto de Helena, não é o que gerou todo o conflito. Olha só, o rapto de Helena provocou um sangrento conflito de 10 anos. Observe que eu poderia substituir o pronome isso pelo rapto de Helena. Então, isso prova que este pronome está fazendo referência a este termo, o rapto de Helena. Isso provocou um sangrento conflito de 10 anos entre os séculos 13 e 12 a.C. Foi o primeiro choque entre o Ocidente e o Oriente. Mas os gregos conseguiram enganar os troianos, deixaram à porta de seus muros fortificados um imenso cavalo de madeira. Os troianos, felizes com o presente, puseram-no, olha só quem apareceu aqui, outro pronome. No pronome oblíquo o, não é, que está junto à forma verbal e, claro, recebeu esse N para evitar as questões de pronúncia, não é? Então, olha só. Puseram-no para dentro, não é? O que eles puseram para dentro? O presente. Então, observe aí que o pronome oblíquo, o, faz referência ao presente, não é? E o que era o presente? O cavalo de Troia, o cavalo de madeira. Então, observe que o pronome oblíquo no faz referência a um termo que já foi expresso. Observe que eu poderia substituir o pronome oblíquo pelo termo a qual ele se refere. Puseram o presente para dentro, perfeitamente. Então, isso prova que o pronome está fazendo referência a este elemento que já foi expresso anteriormente.
À noite, os soldados gregos que estavam, olha só, pronome relativo que, se referindo a quem? Aos soldados gregos, é um termo que já foi expresso aqui. Que estavam escondidos no cavalo, saíram e abriram as portas da fortaleza para a invasão. Daí surgiu a expressão presente de grego. Então, nós analisamos agora todos os pronomes que apareceram nesse texto. E aí nós temos a questão que pergunta: puseram-no, a forma pronominal no refere-se a, letra A, ao termo rei grego, B, ao antecedente gregos, C, ao antecedente distante, choque, a expressão muros fortificados ou aos termos presente e cavalo de madeira. Nós vimos lá no texto que esse termo aí se refere a quem? Ao presente, não é? Então, se refere, o pronome oblíquo no, se refere ao presente. O que era o presente? O cavalo de madeira, não é? Que nós analisamos. Então, a alternativa correta que você deveria marcar nessa questão, qual é? Alternativa E, letra E, aos termos presente, não é? E cavalo de madeira. Vamos adiante, na próxima cartela, vamos analisar mais um texto também. Leia o texto abaixo. Vida, vamos observar, no caso, os pronomes agindo na coesão referencial. Vida, quando era criança pura, moleque danado e travesso, tudo que tocava levava ao mundo da fantasia. Olha só quem aparece aqui. Que um pronome relativo se referindo a quem? A palavra tudo, não é? Olha a referência. Tudo que tocava levava ao mundo da fantasia. Mas logo me tornei adolescente. Olha só, me tornei adolescente. Temos um pronome oblíquo aqui. Me. E ele faz referência a quem? Faz referência ao próprio eu lírico do texto, não é? Ao eu lírico do texto, ou seja, a voz do poema, ao narrador do poema. Sabemos que no texto narrativo nós temos um narrador, mas no poema a voz que fala é sempre a do eu lírico. Então, mas logo me tornei adolescente. A confusão permeava a minha mente, por mais que tentasse a magia, estavam fechadas as portas da fantasia. Passou, não é? Tempo passou, tornei-me adulto. Olha o pronome oblíquo mais uma vez, não é? Se referindo a quem? Ao próprio eu lírico, a voz do poema. Tornei-me adulto, sempre à procura do lado oculto, mas as viagens malucas continuavam presas à magia. Logo chegou a velhice, aquela que tudo esclarece. Olha aqui o pronome demonstrativo, não é? Faz referência a quem? A velhice. Olha o pronome relativo aqui, não é? Tem um pronome demonstrativo aquela, o pronome relativo que está fazendo referência também à palavra aquela, que faz referência também à velhice, não é? Que tudo esclarece, que cochichou bem baixinho. Sabedoria só para quem a merece. Olha o pronome aqui, só para quem, fazendo referência a alguém externo, né? Alguém que é externo ao poema. E há esse pronome oblíquo aqui, fazendo referência a quem? A sabedoria, não é? Então, observe aí que os pronomes fazendo sempre referência a um termo que já foi expresso anteriormente, substituindo, não é? Qualificando. Olha a questão que nós temos com relação a esse texto. No verso, que cochichou bem baixinho, a expressão destacada refere-se a adolescente, adulto, criança, sabedoria ou velhice. Vimos lá no texto que, olha só, o que tudo esclarece, não é? Não é esse pronome não, é esse aqui, ó. Que cochichou bem baixinho, está se referindo a quem? Se refere, vamos marcar aqui com a outra cor, a velhice. Não é? Então, o pronome oblíquo se referiu à velhice. Então, a alternativa correta aqui, letra E também. Vamos adiante, já que vimos aí como o pronome oblíquo funciona, não é? No caso, nas frases, no texto, vocês viram que ele sempre faz uma referência a um termo que já foi expresso. Ele pode substituir, evitando repetição, ou mesmo qualificar, não é? Quando ele acompanha o substantivo. E já que nós vimos todos esses conceitos, vimos como ele funciona dentro do texto, vamos partir para o nosso exercício. Muito bem, então leia
o texto abaixo, o rio. O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. O rio corria pela planície, contornando árvores e molhando grandes pedras. Refletia o sol e era margeado por grama verde e macia. O homem pegou o rio e o levou para casa, esperando que lá ele desse a mesma beleza. Mas o que aconteceu foi sua casa ser inundada e suas coisas levadas pela água. O homem devolveu o rio à planície. Agora, quando lhe falam das belezas que antes admirava, ele diz que não se lembra. Não se lembra das planícies, das grandes pedras, dos reflexos do sol e da grama verde macia. Lembra-se apenas de sua casa alagada e de suas coisas perdidas pela corrente. E aí, com relação ao texto, de França Júnior, no trecho, e se entusiasmou pela sua beleza. O termo destacado refere-se à palavra árvores, pedras, planícies, rio ou sol. Não é? Então, você vai verificar a qual termo este pronome está se referindo. Leia o texto abaixo, um pé de quê? Antes de existir a cidade de Belém, vivia lá uma tribo que sofria de falta de alimentos. Por isso, o cacique mandava sacrificar todas as crianças que nasciam. Por ironia do destino, sua filha, Issá, ficou grávida. Quando a criança nasceu, foi sacrificada durante dias. Issá rogou a Tupã uma solução para acabar com o sacrifício das crianças. Foi quando ouviu um choro de um bebê do lado de fora de sua tenda. Era sua filha, sorridente ao pé de uma palmeira. Issá correu para abraçá-la, mas acabou dando de cara com a palmeira. Issá ficou ali chorando até morrer. No dia seguinte, o cacique encontrou Issá morta, agarrada à palmeira, olhando fixamente para as frutinhas pretas. Ele as apanhou, amassou e fez delas um vinho vermelho encarnado. Para os índios, aquilo eram as lágrimas de sangue de Issá. Por isso, açaí, em tupi, quer dizer fruto que chora. O açaí virou o prato principal dos índios da região. Depois foram chegando os portugueses, os nordestinos, os japoneses, e o que se diz é que eles só ficaram porque experimentaram o açaí. E aí você vê que é um texto retirado do Almanaque Brasil Socioambiental. E com base nesse texto, respondo à questão. No trecho, Issá correu para abraçá-la. No texto, o pronome em destaque refere-se a. Alternativa A, criança. B, tenda. C, filha. D, palmeira. Ou alternativa E, Issá. A qual desses termos o pronome oblíquo aí está se referindo? E agora nós vamos para a nossa correção. Observem mais uma vez o nosso texto, e aí nós temos toda a questão. O termo destacado refere-se à palavra, então temos que verificar qual é a palavra a qual ele está se referindo. Voltando no texto. O homem viu o rio e se entusiasmou pela sua beleza. Está aqui o trecho, não é? O pronome está aqui, não é? Com a beleza de quem? Do rio. Então, este pronome faz referência ao rio. Então, a alternativa correta é a letra D. Próxima questão, observe. No texto, o pronome em destaque refere-se a criança, tenda, filha, palmeira ou Issá. Temos que voltar lá no texto para que nós possamos encontrar aquele trecho. Olha aí. Foi quando ouviu um choro de bebê do lado de fora de sua tenda. Era sua filha sorridente ao pé de uma palmeira. Issá correu para abraçá-la. Não é? Está aqui o termo. Correu para abraçá-la. Pronome oblíquo aqui. Ela irá abraçar quem? A Issá correu para abraçar quem? A filha. Se refere a este termo aqui. Não é? Para abraçar a sua filha. Você confirma essa resposta substituindo até mesmo o pronome oblíquo pela palavra a qual ela faz referência. Issá correu para abraçar a filha, sua filha. Então perceba aí que como essa substituição é possível, nós confirmamos que o pronome oblíquo faz referência à palavra filha. Então, a alternativa correta, letra C, não é?
Na primeira questão nós vimos que era a letra D, não é? O termo lá, sua beleza, o pronome sua se referia ao rio. E agora aqui, nessa segunda questão, o pronome oblíquo aí, a, se refere à filha, ao termo filha, que foi um termo expresso anteriormente. Então, gente, nós vimos aí que os pronomes, né, eles podem exercer a função, né, de substituição, eles fazem uma coesão referencial dentro do texto. E a função dele, a função que ele exerce é de substituição, para evitar repetições, não é? O pronome pode substituir um substantivo, mas ele também faz referência, outra função dele é fazer referência a um termo que já foi citado anteriormente. E quando ele faz referência, ele estabelece coesão, não é? Entre as ideias, coesão entre os termos já citados. E também pode determinar, especificar, não é? Como nós vimos os pronomes que acompanham o substantivo, não é? Como meu, pronomes possessivos, esse, aquele, não é? Os pronomes demonstrativos podem especificar também. Então, essa função dos pronomes contribui para a coesão referencial. Na nossa aula nós tratamos apenas dos pronomes, mas nós sabemos que também outras palavras podem exercer a função referencial, né? Podem exercer este tipo de coesão, podem fazer que ela exista no texto, como nós vimos o substantivo, não é? Nós vimos também que o advérbio, o numeral ou mesmo o adjetivo também podem fazer coesão referencial, fazer referência a um termo que já foi expresso anteriormente, tá bom? Então, agradeço a participação das turmas que interagiram e que tornaram esse momento mais especial, não é? E aguardo vocês no próximo Saber Mais.